Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Hoje vamos abordar um tema fascinante e importante: anjos e demônios e o mundo espiritual aqui na Terra. A Bíblia nos revela que há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, e é essencial entender como essas forças espirituais atuam e como podemos enfrentá-las. Vamos explorar a hierarquia dos anjos e demônios, o papel de Miguel, o arcanjo, e a distinção entre Gabriel e outros anjos. Também vamos entender a queda de Satanás e a atuação dos demônios como principados e potestades. Além disso, vamos falar sobre visões espirituais, o perigo do espírito de adivinhação, a influência da nova era e a importância da fé e do testemunho pessoal. Fique conosco até o final, pois esse conhecimento pode transformar sua vida e sua relação com Deus. Hierarquia dos anjos e demônios. A Bíblia nos ensina que há uma hierarquia tanto entre os anjos quanto entre os demônios. Essa hierarquia é composta por diferentes classes e níveis de autoridade, como principados, potestades e arcanjos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, lemos: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servir e adorar a Ele, além de proteger e ministrar aos seres humanos. A hierarquia angelical é composta por diferentes ordens, como serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, arcanjos e anjos. Cada uma dessas ordens tem funções específicas e níveis de autoridade. Os serafins são mencionados em Isaías capítulo 6, versículos 1-3, onde são descritos como seres que adoram a Deus continuamente. Os querubins são mencionados em Ezequiel capítulo 10, onde são descritos como seres poderosos que guardam a santidade de Deus. Os arcanjos, como Miguel e Gabriel, têm papéis importantes na batalha espiritual e na comunicação das mensagens de Deus. Por outro lado, os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus junto com Satanás. Eles também têm uma hierarquia e diferentes níveis de autoridade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, lemos: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." Os demônios atuam como principados e potestades, influenciando nações, áreas específicas e indivíduos. A hierarquia dos demônios é organizada de forma a maximizar sua influência e controle sobre o mundo. Eles trabalham para enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, lemos: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Satanás e seus demônios são mestres do engano e buscam constantemente maneiras de desviar as pessoas do caminho de Deus. Para enfrentar essas forças espirituais, é essencial que estejamos firmes na fé e equipados com a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 17, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora que entendemos a hierarquia dos anjos e demônios, vamos explorar o papel de Miguel, o arcanjo, na luta por Israel. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a hierarquia dos anjos e demônios? Compartilhe suas reflexões. Miguel
O arcanjo. Miguel é um dos arcanjos mais importantes mencionados na Bíblia. Ele é frequentemente descrito como o general dos exércitos celestiais e um defensor do povo de Deus. Em Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 21, lemos sobre a intervenção de Miguel em uma batalha espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel é descrito como um príncipe e um defensor de Israel. Ele desempenha um papel crucial na proteção do povo de Deus e na luta contra as forças do mal. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, lemos: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. No Novo Testamento, Miguel é mencionado novamente em Judas, capítulo 1, versículo 9, onde ele disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Esta passagem destaca a autoridade e o poder de Miguel, bem como sua humildade em confiar na autoridade de Deus para repreender Satanás. Miguel também é mencionado em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9, onde lidera os exércitos celestiais em uma batalha contra Satanás e seus anjos. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado. O grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A atuação de Miguel nos mostra a importância da luta espiritual e da proteção divina. Ele é um exemplo de fidelidade e coragem na batalha contra as forças do mal. Como cristãos, podemos nos inspirar na dedicação e na força de Miguel para enfrentar as batalhas espirituais em nossas próprias vidas. Agora que entendemos o papel de Miguel, o arcanjo, na luta por Israel, vamos explorar a distinção entre Gabriel, um anjo mensageiro, e Miguel, um arcanjo. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a importância de Miguel na Bíblia? Compartilhe suas reflexões. Gabriel e outros anjos. Gabriel é outro anjo importante mencionado na Bíblia, conhecido por seu papel como mensageiro de Deus. Diferente de Miguel, que é um arcanjo e general dos exércitos celestiais, Gabriel é frequentemente enviado para entregar mensagens divinas a pessoas específicas. Em Lucas, capítulo 1, versículo 19, Gabriel se apresenta a Zacarias. E respondendo, o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Gabriel é mencionado várias vezes na Bíblia, desempenhando papéis cruciais na comunicação das mensagens de Deus. Em Daniel, capítulo 8, versículos 16 e 17, Gabriel é enviado para explicar uma visão a Daniel. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão, e veio perto de onde eu estava. E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Gabriel também é conhecido por anunciar o nascimento de Jesus a Maria. Em Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 28, lemos:
E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A distinção entre Gabriel e Miguel é clara em seus papéis e funções. Enquanto Miguel é um arcanjo e líder dos exércitos celestiais, Gabriel é um anjo mensageiro, enviado para comunicar as mensagens de Deus a indivíduos específicos. Ambos desempenham papéis importantes na obra de Deus, mas suas funções e responsabilidades são diferentes. Além de Gabriel e Miguel, a Bíblia menciona outros anjos que servem a Deus e ministram aos seres humanos. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, lemos: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são seres espirituais que servem a Deus e ajudam os seres humanos, protegendo-os e guiando-os. A atuação de Gabriel e outros anjos nos lembra da importância da comunicação divina e da proteção espiritual. Deus envia seus anjos para ministrar a nós e nos guiar em nossas vidas. Devemos estar atentos às mensagens de Deus e buscar sua orientação em todas as coisas. Agora que entendemos a distinção entre Gabriel, um anjo mensageiro, e Miguel, um arcanjo, vamos explorar a queda de Satanás e 1/3 dos anjos e a manutenção da hierarquia após a queda. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia o papel de Gabriel na Bíblia? Compartilhe suas reflexões. Satanás e sua queda. A queda de Satanás é um dos eventos mais significativos na história espiritual, marcando a rebelião contra Deus e a origem do mal no mundo. A Bíblia nos conta que Satanás, originalmente conhecido como Lúcifer, foi criado como um anjo de alta posição, mas se rebelou contra Deus devido ao seu orgulho e desejo de ser igual a Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 15, lemos sobre a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A rebelião de Satanás não foi solitária. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se juntar a ele em sua revolta contra Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7-9, lemos sobre a batalha no céu e a queda de Satanás e seus anjos. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Após a queda, Satanás e seus anjos caídos, agora conhecidos como demônios, mantiveram uma hierarquia semelhante à que tinham no céu. Eles continuam a exercer influência e poder, mas agora trabalham contra os propósitos de Deus, buscando enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus. A queda de Satanás e seus anjos nos ensina sobre a gravidade do orgulho e da rebelião contra Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo adverte sobre o perigo do orgulho, usando a queda de Satanás como exemplo. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O orgulho foi a causa da queda de Satanás, e é um pecado que devemos evitar em nossas próprias vidas. Além disso,
A queda de Satanás nos lembra da realidade da batalha espiritual que enfrentamos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, lemos: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Devemos estar preparados e equipados com a armadura de Deus para enfrentar as forças do mal. Agora que entendemos a queda de Satanás e 1/3 dos anjos e a manutenção da hierarquia após a queda, vamos explorar a posição original de Satanás como um querubim ungido e sua rebelião. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a história da queda de Satanás? Compartilhe suas reflexões. Lúcifer, o querubim ungido. Lúcifer, antes de sua queda, tinha uma posição exaltada no céu, como querubim ungido. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 e 15, lemos uma descrição de Lúcifer. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. O sárdio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, a carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer tinha uma posição de grande honra e responsabilidade, sendo descrito como perfeito em sabedoria e beleza. Ele estava no Éden, o jardim de Deus, e tinha acesso ao Monte Santo de Deus. No entanto, seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza e sabedoria. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 15, lemos sobre a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O orgulho e a ambição de Lúcifer o levaram a desejar ser igual a Deus. Ele quis usurpar o trono de Deus e ser adorado como o Altíssimo. Essa rebelião resultou em sua queda e na queda de 1/3 dos anjos que o seguiram. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tornou-se o principal adversário de Deus e da humanidade. A queda de Lúcifer nos ensina sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, lemos: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho foi a causa da queda de Lúcifer, e ele continua a usar o orgulho para tentar e enganar a humanidade. Para evitar cair no mesmo erro, devemos buscar a humildade e a obediência a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, lemos: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade é uma virtude que nos protege do orgulho e nos mantém em uma relação correta com Deus. Agora que entendemos a posição original de Lúcifer como querubim ungido e sua rebelião, vamos explorar o papel dos principados e potestades, demônios que influenciam nações e áreas específicas. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a história de Lúcifer e sua queda? Compartilhe suas reflexões. Principados e potestades. Os principados e potestades são categorias de demônios que exercem influência sobre nações, regiões e áreas específicas.
A Bíblia menciona essas forças espirituais em várias passagens, destacando seu papel na batalha espiritual que ocorre ao nosso redor. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses demônios têm autoridade sobre diferentes áreas e são responsáveis por espalhar a maldade e a corrupção. Eles trabalham para influenciar governos, culturas e sociedades, promovendo a injustiça, a idolatria e a rebelião contra Deus. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13, lemos sobre a batalha espiritual envolvendo o príncipe da Pérsia. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Essa passagem revela a existência de uma batalha espiritual nos lugares celestiais, onde os anjos de Deus lutam contra os principados demoníacos que tentam impedir os planos de Deus. O príncipe da Pérsia, mencionado aqui, é um demônio que exercia influência sobre o reino da Pérsia, resistindo às orações de Daniel e à intervenção divina. Para combater esses principados e potestades, é essencial que os cristãos estejam equipados com a armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículos 13 e 17, Paulo descreve essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça da armadura de Deus é crucial para nossa proteção e eficácia na batalha espiritual. A verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus são nossas armas contra as forças das trevas. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa para combater os principados e potestades. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos exorta: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora que entendemos o papel dos principados e potestades, vamos explorar as visões espirituais e a importância da fé para perceber o mundo espiritual. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já teve alguma experiência com a batalha espiritual? Compartilhe suas reflexões. Visões espirituais. As visões espirituais são experiências em que indivíduos têm percepções do mundo espiritual, vendo anjos, demônios ou outras realidades espirituais. Essas visões podem ser uma forma de Deus revelar verdades espirituais e fortalecer a fé dos crentes. Em Atos, capítulo 10, versículos 9 e 16, lemos sobre a visão de Pedro. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelos 4 cantos, vindo para a terra. Essa visão de Pedro foi uma revelação divina que preparou o caminho para a inclusão dos gentios na igreja. Deus usa visões para comunicar sua vontade e direção, e essas experiências podem ter um impacto profundo na vida dos crentes.
No entanto, é importante discernir as visões espirituais e garantir que elas estejam alinhadas com a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, lemos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Devemos testar as visões e revelações para garantir que elas vêm de Deus e não de fontes enganosas. A fé desempenha um papel crucial na percepção do mundo espiritual. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é o firme, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé nos permite perceber e entender as realidades espirituais que não são visíveis aos olhos naturais. Além disso, a oração e a comunhão com Deus são essenciais para cultivar uma sensibilidade ao mundo espiritual. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17, lemos sobre a visão do servo de Eliseu. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa passagem nos mostra que há uma realidade espiritual ao nosso redor e que Deus pode abrir nossos olhos para ver sua proteção e intervenção. A oração e a comunhão com Deus nos ajudam a desenvolver essa percepção espiritual e a confiar em sua presença e poder. Agora que entendemos as visões espirituais e a importância da fé para perceber o mundo espiritual, vamos explorar o perigo do espírito de adivinhação e enganos espirituais. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já teve alguma visão espiritual? Compartilhe suas reflexões. Espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação é um dos muitos enganos espirituais que podem desviar os crentes da verdade de Deus. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da adivinhação e outras práticas ocultas. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10, 12, lemos: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Essas práticas são abomináveis aos olhos de Deus, porque desviam as pessoas de sua verdade e as levam a confiar em poderes malignos. Em Atos, capítulo 16, versículos 16, 18, lemos sobre uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo discerniu o espírito de adivinhação e o expulsou em nome de Jesus. Esse incidente mostra a importância de discernir os espíritos e rejeitar qualquer forma de adivinhação. A adivinhação é uma tentativa de obter conhecimento e poder através de meios ocultos, em vez de confiar em Deus e em sua revelação. Para evitar cair nesse erro, devemos buscar a verdade de Deus e confiar em sua orientação.
Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lemos: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quando buscamos a sabedoria de Deus, Ele nos guia e nos protege dos enganos espirituais. Além disso, devemos estar vigilantes e discernir os espíritos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, lemos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Devemos testar os espíritos e garantir que estamos seguindo a verdade de Deus. Agora que entendemos o perigo do espírito de adivinhação e enganos espirituais, vamos explorar a influência maligna da nova era e a importância de alertar sobre esses enganos. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já encontrou alguém influenciado pelo espírito de adivinhação? Compartilhe suas reflexões. Nova era e enganos. A nova era é um movimento espiritual que combina elementos de várias religiões e filosofias, promovendo práticas e crenças que são contrárias aos ensinamentos bíblicos. A influência maligna da nova era pode ser sutil, mas é perigosa, pois desvia as pessoas da verdade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15, lemos: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás e seus ministros podem se disfarçar como portadores de luz e verdade, enganando muitos com suas falsas doutrinas. A nova era promove a ideia de que todas as religiões são iguais e que cada pessoa pode encontrar sua própria verdade, o que contraria o ensino bíblico de que Jesus é o único caminho para Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As práticas da nova era, como meditação transcendental, astrologia, reencarnação e canalização de espíritos, são todas formas de engano espiritual que afastam as pessoas da verdade de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo nos adverte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Para combater a influência maligna da nova era, é essencial que os cristãos estejam bem fundamentados na palavra de Deus e alertem os outros sobre esses enganos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, lemos: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Devemos estar vigilantes e preparados para discernir e rejeitar as falsas doutrinas. Além disso, devemos compartilhar a verdade do Evangelho com aqueles que estão presos nas mentiras da nova era. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo nos exorta que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Devemos proclamar a verdade de Cristo e ajudar as pessoas a encontrar a verdadeira liberdade em Jesus. Agora que entendemos a influência maligna da nova era e a importância de alertar sobre esses enganos, vamos explorar a necessidade de uma experiência pessoal e individual com Deus e o papel da igreja em manter o foco na adoração e no testemunho. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já encontrou alguém influenciado pela nova era? Compartilhe suas reflexões. Fé individual e testemunho. A fé individual e o testemunho são fundamentais para uma vida cristã autêntica e transformadora.
Cada pessoa deve ter uma experiência pessoal e individual com Deus, que vai além das práticas religiosas e da participação na igreja. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo nos instrui: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação significa buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde experimentamos sua presença e direção em nossas vidas. Em João, capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo é essencial para a nossa vida espiritual e para produzir frutos que glorifiquem a Deus. Além disso, o testemunho é uma expressão de nossa fé e uma maneira de compartilhar o amor de Deus com os outros. Em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Nosso testemunho deve ser uma luz que aponta para Cristo e glorifica a Deus. A igreja tem um papel crucial em apoiar e fortalecer a fé individual dos crentes. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, lemos: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros crentes nos ajuda a crescer na fé e a manter o foco na adoração e no testemunho. A igreja é um lugar onde somos encorajados, desafiados e equipados para viver uma vida cristã autêntica e transformadora. Agora que entendemos a importância da fé individual e do testemunho, vamos concluir nosso estudo sobre anjos e demônios e o mundo espiritual aqui na Terra. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já teve uma experiência pessoal e individual com Deus? Compartilhe suas reflexões. Chegamos ao final do nosso estudo sobre anjos e demônios e o mundo espiritual aqui na Terra. Exploramos a hierarquia dos anjos e demônios, o papel de Miguel e Gabriel, a queda de Satanás, a influência dos principados e potestades, as visões espirituais, o perigo do espírito de adivinhação, a influência maligna da nova era e a importância da fé individual e do testemunho. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. Devemos buscar viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e permitir que sua graça e amor transformem nossas vidas. A batalha espiritual é real, mas podemos confiar na proteção e orientação de Deus. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Deixe seu comentário sobre o que você aprendeu e como você tem buscado fortalecer sua relação com Deus. Vamos crescer juntos na fé.